Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, essa palavra é importantíssima, porque nem você e nem eu podemos andar no conselho dos ímpios. Porque o conselho dos ímpios é algo que vai afetar a nossa vida de forma negativa, de forma errada, de forma que vamos praticar coisas que não são certas, não são convenientes para você e nem para mim, nem para ninguém. Então, ninguém pode andar no conselho dos ímpios. Se você quiser ser um bem-aventurado, você faz bem em não andar no conselho dos ímpios. Porque o que mais existe hoje no mundo são pessoas ímpias, ou seja, são pessoas que praticam impiedades das mais variadas possíveis. E isso é algo terrível, não é algo exemplar. Não é algo do qual alguém possa dizer que aquela pessoa é íntegra ou que aquela pessoa é irrepreensível. Pelo contrário, sempre vai existir pessoas falando mal do procedimento de pessoas ímpias, porque são procedimentos errados, são procedimentos repreensíveis, são procedimentos que são ações dolosas, às vezes até ações criminosas, que não tem cabimento algum alguém praticar. Mas os ímpios praticam isso aí. E esse é o procedimento errado. Por isso, ninguém pode andar no conselho dos ímpios. As pessoas que não andam no conselho dos ímpios, essas são bem-aventuradas. Essas sim têm um procedimento exemplar. Essas sim querem viver de forma irrepreensível, sem mácula alguma, sem dolo algum em suas vidas. Elas querem praticar a justiça, porque elas procuram ser educadas na justiça, para fazer algo justo, para serem pessoas que possam ser bem vistas pelas pessoas, de forma exemplar. Esse é o seu procedimento prudente de qualquer ser humano. Isso vai revelar sabedoria, inteligência, sensatez da parte de quem quer viver na integridade, na vida exemplar. Então, não permita que você ande no conselho dos ímpios. Eu não quero isso para a minha vida. Isso é errado. O conselho dos ímpios é errado. Só vai me prejudicar. E eu não quero ser prejudicado por essas coisas, por esses conselhos. Que são conselhos que só levam as pessoas para práticas erradas. Não práticas certas, justas e aprovadas. Então, nós devemos tomar esse cuidado, porque a quantidade de pessoas ímpias que existe hoje no mundo infelizmente, supera em muito as pessoas justas, as pessoas que não andam na perversidade, as pessoas que não praticam impiedade em tempo algum. E quanto mais ímpios tem, é muito provável que alguém, em certo momento, vai andar segundo o conselho dos ímpios. Então, isso é algo errado. É preciso ser evitado. É preciso cortar esse mal pela raiz. Não dar lugar ou ocasião alguma para o conselho dos ímpios em sua vida em tempo algum. Quem fizer isso vai se dar bem. Então, eu quero me dar bem. E eu espero que você também queira se dar bem na vida. E para que isso aconteça, o nosso procedimento tem que ser contrário ao conselho dos ímpios ou aos próprios ímpios em si. Porque nenhum deles vai fazer você andar retamente. Pelo contrário, eles vão tentar fazer de tudo para que você pratique coisas erradas, pense coisas erradas, fale coisas erradas. E aí as consequências disso vão recair sobre você ou sobre mim, se dermos ouvido aos ímpios.
mas não podemos andar no conselho dos ímpios. Então, nós devemos entender essa questão hoje. E para explicar um pouco mais sobre isso, eu vou ler aqui algumas palavras dos Salmos 36. No livro dos Salmos, Salmos 36, vai falar um pouco a respeito dos ímpios. Então, o texto aqui é muito bem claro e simples para a nossa compreensão. Então, o texto diz assim, ó, Salmo 36, versículo 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Então, no coração de qualquer ímpio que exista hoje, ou seja, de qualquer pessoa que pratique impiedade, no coração dele existe a voz da transgressão. Essa voz da transgressão leva ele a ser um transgressor da lei, dos princípios éticos e morais, enfim, de várias coisas que eram certas, mas para ele isso não serve. Ele transgride as coisas certas e praticando coisas erradas. Então, é isso que existe. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Então, a voz que os ímpios ouvem é a voz da transgressão. Eles são transgressores. Eles transgridem mesmo. Para eles isso é comum e normal, transgredir. É algo certo para eles. Porque a consciência deles está corrompida por causa disso. Então, é isso que acontece. Aí o texto continua dizendo, ó, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, em nenhum ímpio que exista hoje, há temor de Deus diante dos seus olhos. Eles não temem mais a Deus. Eles já deixaram de temer a Deus há muito tempo. Não há temor de Deus diante dos olhos dele em tempo algum. Então, essa é a realidade. Está sendo mostrado aqui como é a prática do ímpio. E uma das práticas que ele faz é: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso é uma realidade. Infelizmente, se chegou a esse ponto. Porque o ímpio, ele está praticando impiedades. Ele está pervertido. Ele está num caminho que ele não considera e nem quer respeitar as leis civis que existem no seu país. Ele não quer respeitar nem o próprio Deus. Não há sentimento de reverência dessas pessoas para com Deus. Pelo contrário, eles fazem tudo para aborrecer a Deus. Então, quando as práticas dos ímpios estão aumentando no mundo, isso significa o quê? Que mais e mais recai sobre eles a ira de Deus, porque eles estão fazendo coisas que Deus não aprova e nem concorda. E a principal delas é não ter temor de Deus diante dos seus olhos. Isso é verdade. Aí continua dizendo aqui, ó. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Então, a transgressão do ímpio, seja ela qual for, o lisonjeia, o elogia. A transgressão do ímpio fala bem dele. Eis que está dizendo aqui, ó. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Olha a que ponto chegou. Porque a transgressão diz para o ímpio que a sua iniquidade não há de ser descoberta. Isso é uma mentira, porque vai ser descoberta sim. Aliás, todas as coisas que os ímpios fazem estão
patentes aos olhos daquele a quem eles vão ter que prestar contas um dia. Mas o que o texto diz aqui é que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Que mentira absurda! A iniquidade é algo detestável. Qualquer pessoa com sensatez e prudência sabe disso, que a iniquidade é algo, a prática da iniquidade é algo detestável para qualquer pessoa. Quando você vê pessoas, quando você ouve notícias de pessoas que praticaram iniquidade e você muitas vezes sente nojo disso, vergonha. Você não concorda com esse tipo de coisa. Você detesta isso. Mas para essas pessoas ímpias, a própria transgressão dela lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. E muitos desses ímpios se convencem disso, se endurecem nesse tipo de palavra que a própria transgressão dele lhe diz. Eles acham isso comum e normal. Eles praticam o mal e ficam satisfeitos em fazer isso aí. É uma alegria para eles, é um prazer, digamos assim. Então, dá para se perceber o quão errado é esse tipo de coisa. E não é isso bom nem para você nem para mim, em tempo algum. Por isso, não devemos andar no conselho dos ímpios, em tempo algum. Aí continuando aqui diz aqui, ó. As palavras de sua boca são malícia e dolo. As palavras que saem da boca do ímpio, ou seja, daqueles que praticam impiedade, são malícia e dolo. Pesquise o que significa a palavra malícia e o que significa a palavra dolo, que você vai entender que as palavras que saem da boca do ímpio são malícia e dolo. Aí você vai entender claramente o que significa isso. Malícia e dolo são coisas erradas que não podem fazer parte da sua vida nem da minha vida em tempo algum. A menos, é claro, que alguém queira ser preso por causa disso, ou sofrer alguma má consequência por causa disso. Como os ímpios, é assim que acontece com os ímpios. Eles sofrem consequências disso, porque as palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Então, o ímpio abjurou o discernimento e a prática do bem. Então, para eles, não existe esse negócio de praticar o bem. Eles praticam o mal. Eles praticam algo errado. Eles praticam algo que não é certo. É assim que é a prática dos ímpios. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Então, eles não têm discernimento em tempo algum. Eles não conseguem discernir o que é certo e o que é errado. Porque a consciência deles já está cauterizada por algo errado. Quem tem uma consciência cauterizada por algo errado não tem o discernimento, não consegue ter discernimento para discernir se o que está fazendo é certo ou errado. Para ele, tudo é errado. A inversão de valores tomou conta. E para eles, o que era errado passa a ser certo. É assim que a consciência deles é cauterizada. Então eles invertem tudo em sua mente pervertida. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Então, no leito onde eles dormem durante a noite, eles maquinam a iniquidade. Eles passam horas ali maquinando o que vão fazer, a iniquidade que vão fazer no mundo, para prejudicar outras pessoas e, é claro, a si próprio. Então, é isso que acontece. No seu leito maquinam a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Os ímpios sempre se detêm em caminho que não é bom.
eles nunca vão se deter em caminho que é justo, que é perfeito, que é agradável, que é exemplar. Não, eles sempre vão querer transgredir isso aí. Por isso ele diz aqui, ó, detém-se em caminho que não é bom. Todos os ímpios hoje estão se detendo em caminho que não é bom. Ou seja, eles estão se detendo em caminho que é mau, que é perverso, que é terrível, digamos assim. É assim que é o caminho deles. A vida deles é toda envolvida e enredada por essas coisas que contribuem para o seu próprio mal e para o mal de outras pessoas também. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se desapega do mal. Então, o ímpio nunca vai se desapegar do mal. O mal faz parte do seu caráter, de sua índole. O mal é algo que faz parte do seu corpo, alma e espírito, infelizmente. Então, para eles só conseguem enxergar isso, o mal. E eles deixam levar para que pratiquem esse mal, coloquem esse mal em prática, com várias ações contra outras pessoas. É assim que é o ímpio, em suas práticas de impiedade pelo mundo, é assim que acontece. Então, esse texto aqui resume basicamente o que é a vida do ímpio. Então, o ímpio hoje, infelizmente, ele não tem temor de Deus diante dos seus olhos. Ele está pervertido. Ele se deixou levar pelo mal. O mal tomou conta dele, de sua consciência. Então, ele pratica o mal. O conselho dos ímpios é sempre mal. É sempre para levar o ser humano a praticar o que é errado, o que é mal, o que é contra a lei. E principalmente, é claro, o que é contra Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus não aprova e nem concorda, os ímpios, o conselho dos ímpios é para que as pessoas pratiquem tudo aquilo que Deus não aprova e nem concorda em tempo algum. É assim que os ímpios se contaminam. Então a vida dos ímpios hoje está pervertida por causa disso. Então, essas são as palavras a respeito dos ímpios. Porque os ímpios, eles estão hoje em todos os países do mundo. Eu até poderia dizer que a maioria da humanidade hoje tem essa prática de impiedade, infelizmente. Então, é necessário exortar, falar, para que essas pessoas ímpias, talvez algumas delas possam acordar, possam chegar a uma conclusão que práticas de impiedade são coisas erradas. Talvez elas possam se convencer disso e possam deixar essas práticas. O objetivo de estar falando aqui é com essa esperança que isso aconteça. Porque quando um ser humano fala para outro ser humano algo bom, algo que pode mudar na sua vida, algo que pode influenciar o seu modo de pensar, de falar e de agir de uma forma que ele pratique tudo de forma justa, sensata e piedosa, então vale a pena falar a respeito disso para que o objetivo possa ser alcançado e alguém possa cair em si, cair na real e entender que não é bom ser ímpio em tempo algum. Não é bom praticar impiedades com ninguém em nenhum momento. Então, eu espero que essa palavra aqui possa servir para esse objetivo. Porque o que esse texto aqui esclarece a respeito dos ímpios é real. Mas muito mais real ainda é o fato de que o ímpio pode concluir que ele pode deixar as práticas ímpias e viver de um modo justo, de forma sensata e piedosa em todo o tempo. Porque aquele que é educado na justiça, com certeza nunca mais vai querer se envolver em impiedade. Nunca mais vai querer ser ímpio em tempo algum.
Então, eu espero que essa palavra possa alcançar esse objetivo. E é isso que eu espero em nome do Senhor Jesus. Amém.